Na aula de hoje, vocês vão aprender este conteúdo. Este é o programa Visual G. E aqui é onde você vai digitar os comandos e definir as variáveis. Aqui você vai colocar as especificações dele. Quem criou, a data, declarações como agradecimentos, por exemplo. Então vamos lá. Existem 4 tipos principais de variáveis: inteiro, real, lógico, caractere. Aqui é onde você define as variáveis. Por exemplo, vou falar que a variável A é do tipo inteiro, a variável B é do tipo real, a variável C é do tipo caractere ou caractere e a variável D é do tipo lógico. Então, inteiro são números que são inteiros, tanto negativos quanto positivos. Real são números com vírgula. O número pode ser inteiro ou real se você colocar real. Não precisa obrigatoriamente ter vírgula. Caractere são palavras ou letras. E lógico podem ser verdadeiro ou falso. A partir do início, aqui onde está escrito seção de comandos, é onde você vai colocar todos os comandos que serão executados pelo programa. Por exemplo, o comando escreval. O comando escreval serve para escrever o que o programa irá mostrar na tela. Se você quiser escrever uma frase, abra parênteses e aspas dentro. Por exemplo, uma frase. Para executar o programa Visual G, pressione F9. Aqui, escreva uma frase, ele escreve o que você colocar aqui dentro. O comando leia é utilizado para leitura de valores, que serão digitados pelo usuário. Por exemplo, leia A. F9. Ele escreve o que eu coloquei aqui e ele leia A, ou seja, ele quer ler a variável A, que é do tipo inteiro, ou seja, agora eu digito um número inteiro, por exemplo, 10, e dou um Enter. Muito bem, ele leu a variável. Se eu colocar para ele ler a A, que é do tipo inteiro, e colocar um número real, por exemplo, vai dar erro no programa. Mas se eu colocar para ler B, que é do tipo real, e colocar no Visual G, não tem vírgula para você colocar os números. Então você usa o ponto mesmo. Por exemplo, 10.5 equivale a 10,5. Então, não vai dar erro porque é do tipo real. Se eu colocar para ele ler tipo caractere, o programa vai procurar ler uma palavra ou letras. Por exemplo, se eu escrever qualquer coisa. Muito bem. O lógico eu vou ensinar mais para frente, porque é preciso um conjunto de comandos para poder demonstrar melhor. Então, atribuição de valores. Para atribuir um valor a uma variável, você vai colocar a variável aqui na seção de comandos e fazer como se fosse uma seta. Desse jeito. E você vai colocar quanto vale essa variável. Por exemplo, eu vou dizer que a A, que é do tipo inteiro, vale 9. E agora eu vou colocar escreval. E quando você for falar para o programa escrever uma variável e não uma frase, aqui como no exemplo, você não precisa colocar entre aspas. Por exemplo, escreval A. Eu disse que A vale 9 e mandei escrever A. O programa escreve 9. Os operadores no Visual G para fazer contas são os seguintes. Quando você for fazer uma multiplicação, você utiliza o asterisco. Para divisão é utilizada a barra. Para soma, o sinal de soma, normal. E subtração também o sinal de menos. Vamos mostrar um pouco sobre como isso funciona. Vou declarar que A vale 5. B vale 4,5, que é 4,5. E vou pedir para escrever
A vezes, que é o asterisco, B. Ele vai multiplicar esses dois valores. Se eu pedir, por exemplo, A vale 10 e B vale 2,5, e colocar aqui A dividido, que é o barra, por B, ele vai escrever essa divisão. 10 dividido por 2,5 é igual a 4. Soma. E subtração. Agora vamos aprender um pouco sobre o uso do comando mod. Eu vou mandar o programa ler a variável A. Então, ele vai ler A. E agora eu vou ensinar vocês a usar o comando se, senão e então. Por exemplo, leia A. Se, abre parênteses. Aqui dentro eu vou colocar uma condição. Por exemplo, se A for maior, ou então se A for menor, se A for igual, se A for menor ou igual, ou se A for maior ou igual. Neste caso, se A for maior do que 3, por exemplo, eu vou colocar então, que é para definir que vai haver uma consequência, escrival A é maior que 3. Se não, que é para você dizer, se o A não for maior que 3, escrival A é menor que 3. E para você colocar mais de um se, você coloca senão e aí se de novo, para você emendar. Por exemplo, se A for menor que 3. Não se esqueça do então. Muito bem. Se o A for maior que 3, ele vai escrever que o A é maior que 3. Se for menor, vai escrever que é menor. E se for igual, vou colocar aqui, senão, escrival A é igual a 3. Porque se não é maior e não é menor, é igual. Toda vez que você inclui um se na expressão, você tem que encerrá-lo, utilizando o finse. Finse, pois nesse caso eu utilizei 2. Mas se eu tivesse utilizado somente se A for maior que 3, se não uma condição só, eu precisaria apenas de um finse. Então, vamos testar. Agora está pedindo para ler um número. Então, digite o número. Por exemplo, 4. 4 é maior que 3. Então, ele escreve que A é maior que 3. Se for menor, A é menor. Se não for nem maior nem menor, é igual a 3. Agora vamos aprender a utilizar o mod e o div. Escrival. Digite um número. Fecha sempre aspas e depois parênteses. Leia A. Se A mod 2 igual a 0, então escrival A é um número par. Por quê? O mod diz o resto da divisão. Então, se um número é divisível por 2 e tem resto 0, ele é um número par. Por exemplo, 4 dividido por 2 tem resto 0. Então, ele é um número par. Nem sempre você precisa colocar o senão. Eu posso simplesmente pôr finse aqui. Então, leia. Vou utilizar o número par como exemplo. 6. É um número par. Vamos adicionar mais uma condição. Se não, escrival
A é um número ímpar. Então, se eu colocar um número par, A é um número par. Se eu colocar um número ímpar, é um número ímpar. É o que o programa diz. Já o comando div, ele diz o resultado da divisão. Por exemplo, vai ler o A. Se A dividido por 2 for igual a 2, o resultado é 2. Se não, o resultado não é 2. Vamos testar. Para dar essa afirmação, se A dividido por 2 dá 2, precisa ser o número 4. Então, 4 dividido por 2 é 2, ou seja, o resultado é 2. Qualquer outro número não vai dar o mesmo resultado, então o resultado não será 2. Para utilizar escreval, escrevendo uma frase e também um valor lido, usa-se essa sintaxe. Escreval. Aqui eu vou colocar a variável, por exemplo, A. Aí eu vou colocar uma vírgula, então abrir aspas. E colocar, por exemplo, vírgula de novo, é um número. Esta vírgula não é obrigatória, apenas para ficar mais certo. Então, F9. Ele vai ler o número que eu quiser, por exemplo, se for inteiro, né? 65. Então vai escrever 65 aqui, ó, A, vírgula. E aí vai colocar esta vírgula, que vai aparecer, é um número. Todas essas expressões que eu mostrei para vocês utilizando A como exemplo, também podem ser usadas com números reais. Então, pessoal, agora eu vou ensiná-los um pouco sobre o tipo de variável caractere. Por exemplo, escreval. Digite uma palavra. E não precisa ser necessariamente uma palavra, podem ser apenas letras aleatórias. Leia C, que é do tipo caractere. Então, escreval C. Aqui é melhor colocar um espaço ou uma vírgula para ficar mais organizado. Vamos ao exemplo. Digite uma palavra. Olá é um tipo de variável caractere. Não é possível fazer contas utilizando esse tipo de variável, pois são palavras e não tem como fazer conta com palavras.